Boa noite a todos. Inicia-se nesse momento a 7ª sessão extraordinária em seu segundo ano da 17ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário para que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores: Antônio Rafael Sanches. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Presente. Claudete de Oliveira. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva. Presente. Fernando Romero Brick. Presente. Presente. Josias de Oliveira Lima. Presente. Jurandir Claudemir da Silva. Marcelo Riso, presente. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Valdec da Silva Ribeiro. Presente. E o presidente Fábio Belarmino da Silva. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Por problemas técnicos, não executaremos o hino nacional brasileiro nem o hino municipal. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Ata de ordem geral número 2.254 e 2.255. Peço a palavra. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Gostaria que o senhor consultasse o plenário quanto à dispensa da leitura das atas 2.254 e 2.255, pois já é de nosso conhecimento. O requerimento verbal do nobre vereador está em discussão. Não havendo manifestação, está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam sentados, os contrários se levantem. A ata está em discussão. Não havendo manifestação, está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Peço aos membros da mesa que assinem. Única discussão e votação ao projeto de lei do Executivo número 17/2018. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto e dos relatórios das comissões competentes. Ofício número 338, 2018. Encaminha o projeto de lei número 17 à Câmara Municipal de Tirapina e solicita a votação em regime de urgência. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e no ensejo encaminhar anexo o projeto de lei número 17, de 23 de julho de 2018, para apreciação e votação dos nobres pares legisladores de Tirapina. Para tanto, solicito os bons préstimos do nobre presidente para tramitar esse projeto em caráter de urgência, nos moldes da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, se possível em sessão extraordinária, haja vista de se tratar de necessidades urgentes para suplementar o orçamento anual vigente, visando dar condições contábeis e financeiras para pagar os salários, bem como o cartão de alimentação dos servidores municipais nos próximos meses. A situação mais emergencial refere-se ao cartão alimentação, que carece da referida suplementação para prorrogação contratual e pagamento. Portanto, a lei, caso aprovada, deverá ser publicada até no máximo 3/8/2018. A mensagem anexa traz maiores informações e detalhes sobre o tema para facilitar os trabalhos parlamentares. À disposição de Vossa Excelência e dos demais vereadores, no ensejo renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Engenheiro José Maria Cândido, prefeito municipal. Projeto de lei número 17. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Engenheiro civil José Maria Cândido, prefeito municipal de Tirapina, Estado de São Paulo, usando as atribuições que a lei lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal de Tirapina aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.700.000, destinado a suplementar as dotações orçamentárias abaixo relacionadas.
Artigo 2º. Parte do crédito aberto no artigo anterior será coberto com anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente. Artigo 3º. O restante do crédito aberto no artigo 1º, no valor de 6 milhões e 100 mil reais, será coberto com excesso de arrecadação a ser verificado durante o exercício corrente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Tirapina, 23 de julho de 2018. Engenheiro José Maria Cando, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão Representativa do Recesso. Relatório. Quanto à constitucionalidade e legalidade, concluímos favoravelmente a aprovação. E quanto ao seu aspecto financeiro, nada temos a opor. Conclusão. Somos pela aprovação do projeto em tela. Sala das Comissões, 30 de julho de 2018, vereador Ricardo Alexandre Baldissera, presidente, vereador Dr. Fernando Romero Obrique, vice-presidente, e vereadora Claudete de Oliveira, relatora. Com os pareceres favoráveis da comissão competente, o projeto está em única discussão. Pelas palavras, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Claudete de Oliveira, PTB. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Senhor presidente, esse projeto entrou nessa casa aqui no meio da semana passada, e eu faço parte da comissão, mais o vereador Ricardo Baldissera e o vereador Fernando, da comissão de recesso. E surgiram algumas dúvidas bastante pertinentes em relação ao projeto. E na sexta-feira, quando nós fizemos a reunião logo pela manhã, o vereador Ricardo Baldissera se encarregou de não tirar o projeto, porque daí ele não poderia mais voltar esse ano, com o mesmo nome, ou seja, com a mesma finalidade, e foi até o senhor prefeito municipal, o qual designou uma pessoa com conhecimentos técnicos para dar algumas explanações e sanar algumas dúvidas em relação ao projeto. E hoje nós tivemos 10 horas da manhã, eu e o Ricardo Baldissera, tivemos a oportunidade de estar conversando nessa casa aqui com a pessoa designada pelo senhor prefeito, pessoa que é do conhecimento de todos nós, que já trabalha com várias administrações, e ele trouxe à luz do entendimento técnico algumas dúvidas que a gente até tentou perguntar, eu tentei questionar, mas fugia da alçada dele, conforme ele mesmo disse. Então, é só por uma questão de entendimento. No ano passado, em 2017, abriu-se um debate nessa casa aqui entre nós, conversando aqui, discutindo e fazendo reuniões, e enfim, devido à abertura de um adicional suplementar no valor de 4 milhões e alguma coisa, por excesso de arrecadação. Só que o projeto veio manco das pernas, veio faltando as informações da Lei 4.320, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Foi bastante debatido na época esse excesso de arrecadação, da onde ele viria, qual seria a substituição desse valor, quem daria esse valor. Enfim, o projeto acabou passando, porque houve até, fomentou que os funcionários, e não foi em poucas bocas, foram em muitas, que os funcionários deixariam de estar recebendo 13º, recebendo pagamento em dia, devido àquela situação, caso os vereadores dessa casa aqui rejeitassem o citado projeto. Então a gente discutiu amplamente ele, e não por esse motivo de pressão, porque eu acho que aqui ninguém vota sob pressão, cada um vota com a sua conduta, mas já que o prefeito se dispunha a aumentar a arrecadação dele, ele deveria saber de onde que estava vindo esse dinheiro, enfim, coube a nós aprovar o crédito adicional suplementar. A minha surpresa hoje não foi mais e nem menos que nós rodamos o exercício de 2017 para 2018 com superávit financeiro, ou seja, uma folga de 8 milhões e alguns quebrados, quase 9 milhões. Nós passamos do mês de dezembro, do exercício de 2017, para o exercício de 2018. Só que desse valor, um valor de 4 milhões e alguma coisa, eram
destinadas verbas de convênio. Então, ele aumenta o valor previsto no orçamento, ao contrário do que se diz, aumenta a arrecadação. Porque quando você aumenta a arrecadação, é aquilo que é repetido. Quando você tem um gasto excessivo, é aquele que é repetido. Então, ele aumenta aquele valor previsto. Então, nós ficamos com um saldo positivo de 3 milhões, quase 4 milhões. 3 milhões e alguma coisa. E entramos no exercício de 2018, com esse valor a maior. O profissional técnico que esteve aqui hoje e nos informou, ele foi bem claro quando ele disse, e é fato isso, que os números por si falam, eles não mudam de lugar. E ele tem o entendimento, o conhecimento, que eu até acumulo as duas situações nele, porque tem gente que tem o saber e não tem o conhecimento, é o discernimento. E tem pessoas que têm o conhecimento e não têm o saber, ele tem as duas coisas, porque ele tem a experiência. Então ele nos disse aqui o seguinte, que ele aumentou, ele faz sempre um orçamento, quando vem para esta casa, enxuto, o mais que ele pode, porque fica dentro de uma razão da qual o Legislativo Municipal fica envolvido com a administração pública e o prefeito não fica aí fazendo e desfazendo sem a autorização ou conhecimento do Legislativo, para que ande harmonicamente as duas situações. Por isso que eu entendi ele falar. Então, ele faz aquele orçamento bem enxuto dentro da realidade do que acontece a nível de país, a nível de arrecadação, e prevendo tudo que pode acontecer negativamente, então ele faz um orçamento bem enxuto. Tudo aquilo que acontece posterior e vem aumentando o orçamento, melhorando a qualidade, então, para ele não assusta, ele não precisa modificar o que ele disse, porque ele já tinha feito enxuto e a partir dali é saldo positivo. Então, está tendo saldo positivo, ele não coloca a administração em más lençóis e nem a população, né? Foi isso que ele disse. E que os números são contas disso. Até aí nós entendemos porque, de fato, ele estava dando parecer técnico da situação. Tanto é que nós tínhamos orçado para este ano cerca de 61 milhões. Era para este ano aqui, de vigência de 2018. Foi o que nós votamos em 2017. Nós já nos aproximamos, se fechasse hoje o segundo semestre, por exemplo, seria já na casa de 69 milhões. Somando 62 milhões, que já passou 1 milhão de 61 da arrecadação, mais esses 3 milhões e alguma coisa que não foram gastos até agora, ele está somando no orçamento, mais os repasses que foram feitos a nível de convênio, que são aqueles que a gente vê lá atrás de 4 milhões e alguma coisa, que veio no projeto. Então ele até nos deu um incentivo grande, nos disse assim, que ele imagina em fechar o ano, se continuar desta forma, como na casa de 72 milhões. Até fiz um convite para o vereador Ricardo Botticelli, falei, se estamos sentados na grana e está resolvido o problema do município, está fácil assim para administrar, vamos fazer uma chapa, eu sou sua vice-prefeita, e o senhor está candidato a prefeito. Fiquei contente de saber que o município está andando bem. Por outro lado, né, vamos puxar aqui a outra situação. Então eu continuei, que aí não cabia a ele nos dar essa informação, que foi o que ele disse, bem clara, repetidas vezes, que o papel dele é juntar os números, somar, ver a realidade, repassar para o prefeito e dizer para ele, até aqui pode, até ali não. Agora, dali para frente, fato é isso mesmo. Quem gerencia é o prefeito. É o prefeito que paga, é o prefeito que faz, é o prefeito que compra, é o prefeito que gasta, é o prefeito, o responsável por toda e qualquer situação, porque ele é o gestor, ele é o gerador, de fato, das despesas, né? E também não foi ele que fez o projeto, então ele não disse para mim que o projeto estava errado, conforme eu insisto em confirmar, não é que o projeto está errado, o projeto está colocando informações, o que nós votamos é o projeto e não votamos a justificativa, porém a justificativa do projeto e no seu corpo de projeto traz informações que deixa a gente confuso em relação. Porque se nós tínhamos uma previsão, que eu fui levantar, de 14 milhões que tanto discuti nessa tribuna, e 600 mil reais destinado a gastar com a saúde,
é levantado nos últimos 3 anos. Nós tivemos um adicional de 1 milhão e pouco. Já são cerca de 15 milhões e alguma coisa para este ano destinado à saúde. Então aumentou a arrecadação da saúde. Não é o convênio, é adicional. Aumentou, porque eu comparei com o jornal, comparei com as informações quadrimestral que são colocadas no jornal. Então aumentou. Cadê nossos médicos e cadê o centro cirúrgico? E cadê o transporte de qualidade? E cadê as medicações? Cadê o atendimento com qualidade? Então, essa é uma pergunta. Então, se nós tínhamos uma previsão, porque é o que eu disse a ele hoje, tudo que vem para esta casa vem impactado já. O orçamento já vem impactado. Então, se nós temos 300 funcionários no quadro, um exemplo, e nós temos 2 milhões que nós gastamos com esses 300 funcionários, ele é impactado para o próximo ano. Se tiver um reajuste, tudo bem. Se não tiver um reajuste, são aqueles 2 milhões. Ele vai permanecer até o final do ano, porque já foi impactado. Então, se nós já tínhamos impactado o orçamento com gasto com pessoal, e cartão, e o que quer que seja, por que está aqui dizendo que é para sustentar a folha de pagamento se no índice não foi mexido? O índice que eu falo é aquele da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele não foi mexido, então esse dinheiro não pode somar para índice. Mas como que ele pode dizer que é arrecadação e dizer que é para pagamento do pessoal, dos funcionários? É claro que o rapaz técnico não iria saber me informar isso, exatamente. Então gastou, o índice permanece lá, mas você gastou aquele valor que você tinha impactado para gastar com o funcionário, que seria a folha de pagamento. Fui levantar uma outra situação, desde 2017, até o quadrimestre que fechou agora em abril e saiu em maio pelo tribunal, que diz assim, olha, nós estamos, em maio, a informação do tribunal, nós estamos com 51,3%. De lá, quando se soma os 11 meses para servir de experiência, né, de razão para você fazer, de lá até então, nós mantivemos a folha de pagamento entre 2 milhões 150, meio do ano foi a 2 milhões e 500, depois 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, 2 milhões e 100, e foi assim. Os 12 meses que serviram para a base de cálculo. Da mesma forma, acompanhou os encargos pessoais. 560, 650 foi a vez maior, menor, trabalhou os encargos sociais, que é isso que gera o índice. Teve pagamento de trabalhista, teve pagamento menor que a situação dos precatórios de R$28 mil, então esses valores, teve alguns valores que foi pago, teve pagamentos de precatórios também, que vem pagando precatórios, de dívidas já acumulada e dívidas trabalhistas. Teve diversas situações assim. A gente sabe que teve. Mas tudo isso é impactado dentro do orçamento. Já estava ali. E não é somado com o índice de pessoal. O índice de pessoal só soma isso, ó. Para os efeitos desta lei complementar, se entende como despesa total com pessoal, a somatória dos gastos do ente da federação com os ativos, os passivos pensionistas, relativo a mandatos eletivos, cargos, funções e empregos civis, ou militares, e de membros do poder, com qualquer espécie remuneratória, tais como os vencimentos e vantagens fixas, variáveis, subsídios remuneratórios, tais como vencimento de pensão adicional, gratificação, hora extras, vantagens pessoal de qualquer natureza, como encargo social, contribuição recolhida pela entidade da Previdência. Isso é o que soma para o índice de até 54%. Então não mexeu no nosso índice. Aí embaixo vem assim, ó, os valores dos contratos de terciarização de mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, o que eu entendo um pouquinho de orçamento, quase nada, eu acho que está havendo alguns gastos, porque pode repassar para o servidor, e até 60% a folha, pagamento da folha. Os outros 40% é para outros fins,
que você vai, implementação de uma construção, uma melhoria, enfim, os outros 40% do orçamento. E até 60%, porque até 54% ali dentro, e até 6% é o repasse do duodécimo e as situações para a Câmara Municipal, os valores para a Câmara Municipal. Então, o que eu estou entendendo aqui, se isso é fato, eu estou entendendo que houve um gasto de valores destinados a pagamento de servidores públicos do quadro. E não mexeu no índice. Houve um gasto. Então, precisa, nesse momento agora, fazer essa situação aqui, abrir esse indexador para repor esses valores que foram gastos. Entendo que seja desta forma, se a explicação do projeto que nós estamos votando é essa. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que o técnico foi muito claro em dizer, os 600 mil que a gente tinha tanta dúvida aqui, ele é de anulação, ele foi anulado. Aí ele usou até a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, reforma e ampliação do CRAS, obras e instalações. Por exemplo, foi previsto R$300 mil, mas as empresas que apareceram para acompanhar a licitação, para concorrer na licitação, foram baixando o preço, que acabou sobrando R$129.900. Inclusive eu disse para ele, está erro de cálculo grotesco, né? Você tem um desconto desse daqui, você já pensou, se a gente for comprar uma casa, um sítio, tiver um desconto desse tamanho aqui, você tem um desconto desse de R$129.900. Aí ele ainda diz, de repente o dinheiro pode vir, como de repente o dinheiro pode não vir, como de repente pode vir o ano que vem, e aí dá um déficit o ano que vem, que não é fácil controlar a administração pública. Então esses R$600 mil é de anulação do artigo 2º, que também está envolvido nesses 6.700.000. Aí nós perguntamos a ele o porquê que de novo ressuscitou esses R$600 mil, FII hídrico, essas coisas aqui. Aí ele disse que isso aqui foi só a título de lembrar que esses valores, porque nós votamos, até o doutor Fernando lembrou na última reunião que teve, nós votamos, a última sessão que teve, os R$600 mil da Casa Civil destinado a recapeamento. Então já foi aberto a rúbrica, o indexador, na Secretaria de Serviços Públicos, que nós já votamos, e ele volta aqui. Aí nós perguntamos, disse que votou como exemplo aquele valor e mais outros valores que somam 4 milhões e alguma coisa, que esses valores são valores repassados a título de convênios e não propriamente dito para aumento da arrecadação ou aumento de índice. É desta forma. De repente esse dinheiro vem, de repente esse dinheiro não vem. Se ele vir, o crédito já está aberto para suplementar o orçamento, que está previsto num valor bem maior do que nós aprovamos. Então, eu ainda disse para ele, né? O vereador Ricardo estava junto. Tem que mandar as coisas real. Sem essa situação de querer apertar, sabe, querer avexar, querer colocar o vereador em situação de discussão com outras pessoas na rua, tentando dar informação, explicar o que as pessoas não conseguem entender tão fácil. Então tem que mudar essa situação de dizer assim, é para cobrir pagamento para o servidor. Não, veio um aumento de arrecadação destinado a ser assim, já tínhamos um aumento que pôde passar, né, porque tem valores que ele pode passar de um ano para o outro. Ficou nos cofres públicos lá, não foi gasto, aí juntou com mais os repasses de agora que a arrecadação não caiu, é ano eleitoral, a gente sabe disso, né? No próximo a corda aperta, mas tudo bem, né? Então temos esses valores aqui e precisamos destinar a eles, então tudo bem. Aí escrever essas tonteiras aqui, que devido ainda com o crescimento vegetativo da folha, o crescimento vegetativo da folha já está impactado. Nós não aumentamos o número de servidores, apenas substituiu, porque os valores mantidos na questão de gasto com pessoal civil e encargos, eles não mudaram quase nada. A única coisa que eu estou vendo mudar no município é a mão de obra com desvio de finalidade. Sou favorável ao projeto, não por pressão e não por não entender ele. E agradeço ao secretário, não sei se secretário, que se disponibilizou em vir aqui explicar tecnicamente. Mas a próxima vez, nós vamos solicitar, se for possível, para vir aqui o responsável pelo controle interno.
esse vai saber nos dizer aonde gastou. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Fernando Ubrick, PSDB. Senhor presidente, mesa diretora, todos os pares dessa casa e aqueles que nos acompanham aí via internet e via rádio. Uma boa noite a todos. Eu estou só reiterando totalmente a explicação da Claudete. Às vezes as pessoas que não têm muita familiaridade com a parte administrativa, né, de suplementação e verbas e tudo, tem um pouco de dificuldade de entender. Então eu vou resumir aqui, pelo menos no meu entendimento, é que o projeto ele veio com uma mensagem e o projeto veio dizendo uma outra coisa. Ele quis justificar. Ele está dizendo que no projeto estaria aquelas verbas, que ele usou como exemplo, mas ele lá na mensagem ele não fala que usou como exemplo. Então, aí criou uma certa dificuldade para a gente entender, tanto eu, como o vereador Bodinho, como a vereadora Claudete. Então, precisou dessa explicação que teve hoje. Hoje eu já tinha um compromisso em São Paulo, não participei. Depois, agora, antes não conversei bastante com a Claudete, é onde que ela me explicou tudo. A única coisa que eu estou vendo que teve superávit, teve arrecadação, teve várias emendas aí com excesso de arrecadação e, como a vereadora Claudete disse, a prefeitura pelo menos aí está nos demonstrando que ela está numa situação até que favorável. Tinha uma previsão aí orçamentária de 61 milhões, vai ultrapassar os 70 milhões. E isso deixa assim, eu contente e na mesma forma descontente, porque com esse excesso de arrecadação, quer dizer, está vindo dinheiro, está tendo superávit, está tendo condições aí, e hospital fechado, centro cirúrgico fechado, falta de médico, falta de enfermeiro, falta de, assim, toda a parte até limpeza aqui na cidade. Banheiro nos principais pontos, para quem está querendo o NIT aí, os principais pontos turísticos da cidade, falta de banheiro, falta de estrutura. Quer dizer, então, eu acho que não tem outra solução, a não ser eu pensar que assim, uma falta de, assim, uma administração ruim do dinheiro público, e não outra coisa, porque se está tendo dinheiro e está deixando, e principalmente, depois usar a desculpa que não tem dinheiro para dar aumento para os funcionários, que estão aí solicitando faz 3, 4 anos. Agora, aumento para servidor, aí os cargos encabidados, teve. Então, a gente sabe que teve até, antes de 2013, cargo de procurador-geral de 3 mil passou para 7, criou outros cargos de 8, 9 mil. Então, eu fico assim, indignado com essa situação. Porque nós estamos vendo aí excesso de arrecadação, a prefeitura demonstrando aí tecnicamente que está em situação financeira boa, e só que a administração está péssima. Então é aí um defeito grave do administrador. Só isso que eu queria deixar a ponto. Eu vou votar a favor, lógico, para não dificultar um pouco mais aí essas pessoas, porque depois ele vai usar isso como desculpa, que ele está deixando de fazer, porque nós voltamos aí uma abertura de crédito. Mas fica aí o que eu estou dizendo para que todos, sim, de um jeito bem popular, que pelo menos aí tecnicamente está mostrando que está tendo condições financeiras. Não faz porque não quer realmente. Tá? Seria isso. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito ao primeiro secretário para que faça chamada os senhores vereadores para votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Vereadores. Antônio Rafael Sanches. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Claudete de Oliveira. Presidente, um adendo, por favor. Eu gostaria que constasse em ata a minha explanação na tribuna. Por favor, secretaria, conste em ata a fala da nobre vereadora na tribuna. Muito obrigado, presidente. Meu voto é sim. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim.
Fernando Romero Brick. Sim. Josias de Oliveira Lima. Sim. Jurandir Claudemir da Silva. Sim. Marcelo Riso, sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Valdec da Silva Ribeiro. Sim. São 10 votos favoráveis, senhor presidente. O projeto aprovado por todos segue os trâmites regimentais. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de agosto de 2018, em horário regimental. Uma boa noite a todos, vamos em paz.